Oi, turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos continuar aprendendo sobre cultura e economia no campo e na cidade. Hoje, o foco da nossa aula é indústria e consumo. Primeiro, nós vamos entender o que é indústria. A indústria é o local, fábrica, onde ocorre a transformação de matérias-primas em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais. Então, a indústria é na indústria em que aquela matéria-prima que nós aprendemos lá na última aula, aquela matéria-prima que o homem tira da natureza, ela é levada para a indústria. Aquela madeira que o homem cortou da árvore, aquela madeira é matéria-prima. Então, o homem pega essa madeira e leva para a indústria. E é na indústria que essa madeira ela vai ser transformada em um lápis, ela vai ser transformada em uma mesa, ela vai ser transformada em um armário. É na indústria em que isso vai ser, que essa matéria-prima vai ser transformada em um produto que vai ser comercializado. O que é ser comercializado? Que ele vai ser vendido. Então, primeiro o homem tira da natureza, leva para a indústria faz o produto e esse produto é levado para a loja. E na loja é que nós compramos e levamos para nossa casa. Indústrias. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a indústria de alimentos. A indústria de alimentos, ela é responsável por produzir os alimentos. Ela utiliza matérias-primas animais, vegetais e minerais, além de produtos químicos e equipamentos. Ela utiliza de tecnologia para fazer os alimentos. Então, as matérias-primas que abastecem a indústria de alimentos são a vegetal, frutas, trigo, grãos, leguminosas, legumes e verduras. As frutas que são utilizadas para fazer suco, para fazer geleia, gelatina, o trigo que é utilizado para fazer pão, biscoito, bolo, os grãos, as leguminosas e as verduras. Matéria-prima animal, leite, carne e ovos. O leite que é usado para fazer biscoito, para fazer bolo, para fazer vários tipos de massa, a carne, os ovos que nós utilizamos e a matéria-prima mineral, água e sal. O sal que é extraído, a água que nós utilizamos para fazer os alimentos é matéria-prima da indústria de alimentos. Indústria de medicamentos. A indústria de medicamentos, que também é chamada de indústria farmacêutica, é responsável pela produção dos remédios, dos medicamentos. Ela utiliza matérias-primas animais, vegetais e minerais. Então, as matérias-primas vegetais são as plantas de diversos tipos que são utilizadas para fazer os alimentos. O homem extrai a planta, a substância dessas plantas, as vitaminas, aquilo que é bom para fazer os medicamentos, assim como as cascas e as frutas, as cascas de árvore e as frutas. Animal, a gordura animal e derivados dos ossos dos animais. E mineral, elementos minerais extraídos do solo. Tudo isso é utilizado para fabricar os alimentos, os medicamentos, na verdade. Então, tudo aquilo que o homem extrai, o homem tira da natureza e usa para fazer algo para o seu próprio benefício, é chamado de matéria-prima. O homem extrai da natureza, ele tira e ele fabrica outra coisa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre consumo e consumismo. Nós falamos de indústria, então agora nós vamos falar sobre isso, sobre consumir. O que significa consumo? O consumo é todo ato de uso ou compra de produtos e serviços.
Esse ato pode ser realizado por pessoas e empresas. Então, consumir. Quando a matéria-prima é retirada da natureza, ela vai para a indústria e na indústria se fabrica algum produto com essa matéria-prima. A madeira que nós utilizamos no exemplo, o homem vai, tira essa madeira da natureza, faz uma mesa na indústria, a indústria faz uma mesa com essa madeira. E essa mesa é levada para a loja. E nessa loja, a gente vai lá e compra essa mesa. Então, nós consumimos o produto. Então, o consumo é isso, é a compra, é você adquirir um produto. E o consumismo é quando as pessoas consumem uma quantidade grande de produtos que elas não precisam, elas desperdiçam também. Então, tem uma diferença entre consumo e consumismo. O consumo, a gente vai e compra aquilo que a gente precisa. A gente consome aquilo que a gente precisa. E o consumismo é quando a gente compra e consome coisas demais, produtos demais que a gente não precisa. A gente não precisa daquilo, mas a gente vai lá e a gente compra. Isso não é muito legal. A gente está comprando coisas que a gente não precisa. Isso é consumismo. Vamos ver consequências do consumo. O consumo gera impactos ambientais que vão desde a retirada excessiva de matéria-prima da natureza até a grande quantidade de lixo produzido. Então, gente, o consumo ele gera consequências. O homem consome muitos produtos que são industrializados, que passam pela indústria. E aí o homem consome aquilo da natureza, consome e devolve esses produtos de qualquer jeito para a natureza. Então, como nós vimos aí nessa imagem, a produção e o consumo de plástico, tá vindo essa praia aí cheia de plástico? Então, são os impactos que o consumo causa na natureza. A gente acaba poluindo o meio ambiente de tanto que nós consumimos. Então, criaram uma coisa chamada consumo. Então, foi criado o termo consumo consciente. Consumo consciente significa comprar somente o necessário. Então, a gente só compra aquilo que a gente precisa. A gente evita desperdício, comprar demais, descartar aquilo que não precisa ser descartado. Então, esse consumo consciente significa reciclar, reaproveitar as embalagens, além de comprar produtos que utilizam muitos recursos naturais para serem produzidos. A gente não comprar esses produtos que utilizam muitos recursos naturais. Então, esse consumo consciente nos ensina uma coisinha chamada 3 R's. Os 3 R's são muito importantes. Os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir ao máximo a quantidade de lixo. A gente reduzir nosso consumo, aquilo que a gente vai jogar fora. Nós precisamos reduzir para não prejudicar tanto o nosso meio ambiente. Reaproveitar, como está escrito aí, que pode também ser chamado de reutilizar. Tudo que for possível. Nós temos uma garrafinha. Essa garrafinha pode ser reutilizada? Uma garrafinha de água que nós compramos. Nós estamos na rua. Aí bate aquela sede e estamos sem água. Nós vamos e bebemos aquela água. Aquela mesma garrafinha de plástico. Ao invés de a gente jogar fora, a gente pode encher com água. A gente pode encher com mais água limpa para beber, ao invés de descartar logo aquela garrafinha. E reciclar é o que não tiver mais utilidade. O que não tiver mais utilidade, que a gente pensa que não serve mais para nada, mas que pode ser reciclado. Uma garrafinha pode virar um brinquedo, uma caixinha de fósforo pode virar um jogo da memória. Então, a gente pode reduzir, reutilizar e reciclar. É muito importante para o nosso meio ambiente. Então, vamos aprender isso: reduzir, reutilizar e reciclar. Foi isso, pessoal. Até a próxima aula. Até
Até breve.